Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de Deus, e pelo texto que o Tiago, quando me convidou, enviou, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 7, aonde se baseia essa ideia de, porque não há espaço, não há lugar para outro Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos e irmãs que estavam na Galácia, ele disse o seguinte, verso 6 do capítulo 1: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Queria chamar sua atenção para o seguinte: primeiro, por esse texto existe sim a possibilidade de igrejas e grupos de cristãos que um dia compreenderam o que aconteceu naquela cruz e se renderam totalmente à graça de Deus, pouco a pouco se desviarem dessa verdade, abraçando o que Paulo diz aqui, um outro evangelho. E ele define assim esse outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, não existe outro Evangelho, existe apenas um Evangelho, existe apenas uma forma de se conceber biblicamente, teologicamente, o que aconteceu naquela cruz. Toda e qualquer variação é perversão, é corrupção do que é o Evangelho. Mas eu queria convidar vocês para darem uma olhadinha num outro texto bíblico, texto de Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Sempre quando eu falo do Evangelho, eu gosto de pensar nesse texto, porque ele me fala não apenas do que é a essência do Evangelho, mas esse texto me serve como um texto diagnóstico. Se você quer saber se você está vivendo o Evangelho de Cristo, esse texto ele nos apresenta alguns sinais do que o Evangelho de Cristo gera numa vida, num grupo de pessoas, numa família, numa igreja, numa cidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, a partir do verso 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Verso 4: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Presta atenção agora, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Se você voltar comigo no verso 4, o apóstolo Paulo diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu diria, esse é o coração do Evangelho. Como você concebe quem é Jesus e qual foi a sua missão, determina grandemente se você entendeu e compreendeu o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Porque as boas novas de Deus é a seguinte:
eu e você estávamos completamente desconectados da relação com Deus. Existia dentro do meu coração, do seu coração e do coração de todos os homens e mulheres em qualquer cultura, em qualquer tempo da história, um sentimento de que um Deus criador e acima de todas as coisas existe, mas por alguma razão nós estávamos desconectados dele. É daí que emerge a religião. A religião é essa tentativa do homem e da mulher construir a ponte, vinculando novamente a esse conceito, a essa ideia do Deus Criador. No entanto, a religião é uma tentativa humana. A religião é uma tentativa de homens e mulheres serem suficientemente bons para agradar a Deus, serem suficientemente elevados para cativarem o amor de Deus, serem suficientemente cumpridores de todas as regras, a fim de que Deus os aceite. Isso não é o Evangelho, isso é religião. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que Deus, sabendo que nós seríamos incapazes de nos reconectar com eles, por maior que fosse a nossa determinação, o nosso desejo, o nosso empenho, nós seríamos incapazes. Deus então, na pessoa de Jesus, entra na história e naquela cruz, Ele assume sobre si o meu e o seu pecado, a minha e a sua impotência, a sua e a minha incapacidade de se reconciliar com Ele. Ele se reconcilia comigo e com você, e Ele me dá uma boa notícia para comunicar a você: não existe mais dívida, a dívida foi paga. Em Cristo, Deus pagou a dívida que era minha e sua. A grande questão é: o que você vai fazer diante dessa boa notícia? Você pode se render, ou você pode desprezá-la. Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, envia os seus discípulos para fazerem discípulos dentre todas as nações, acontece uma coisa interessante ali que passa desapercebido para nós, que estamos 20 séculos depois em uma outra cultura. O formato que Jesus utiliza para delegar os seus discípulos na missão, era o formato em que reis da antiguidade usavam para enviar os seus súditos a uma missão. Deixa eu explicar isso. Os reis da antiguidade, quando eles deixavam o seu trono e o seu reino para saírem a uma guerra, ir a todas as vilas e povoados, anunciar que agora existe um novo rei. Iriam se render a esse novo rei. Os povoados e vilas que ouvissem isso como uma má notícia, se tornavam inimigos desse rei. E na segunda vez que aquele rei voltasse para aquela região, ele iria acertar contas somente com aquelas vilas e povoados que resistiram. O que é a igreja? A igreja é formada por pessoas que, quando ouviram a boa notícia de que o Rei do Universo entrou na história, morreu naquela cruz e venceu, pagou toda a nossa dívida, a igreja é a comunidade formada por aqueles que abraçaram isso como uma boa notícia e se renderam a esse Rei. Jesus não nos conquistou pelo poder, Ele nos conquistou pelo seu amor. E o seu amor nos constrange. Essa é a essência do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, no verso 6, ele apresenta dois verbos que, ao meu ver, servem como um bom diagnóstico
de que evangelho nós abraçamos. Se de fato nós abraçamos o evangelho de Deus, ou nós temos abraçado um outro evangelho. Os dois verbos são esses aí que estão grifados na tela. Paulo diz: por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e vai crescendo. Aonde o evangelho chega, duas coisas acontecem. O primeiro verbo, frutificar, tem a ver com transformar, tem a ver com gerar frutos que não existiam antes. O segundo verbo, crescer, tem a ver com multiplicar, tem a ver com expandir. Deixa eu ser mais claro nisso. Quando o evangelho de Deus chega na vida de uma pessoa, e essa pessoa escuta o evangelho de Deus, compreende o evangelho de Deus, e se rende ao evangelho de Deus, a vida dessa pessoa se transforma. Quando essa pessoa escuta o evangelho de Deus, entende, compreende, se rende, esse sujeito se torna um melhor pai, um melhor marido, um melhor profissional. Essa pessoa se torna uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor estudante. O evangelho de Deus transforma tudo e a todos. Diferentemente da religião, na qual nós tentamos nos transformar através de metodologias legalistas, de fora para dentro, o evangelho de Deus, quando nos alcança, ele nos transforma de dentro para fora. E o evangelho de Deus vai transformando homens e mulheres, famílias, grupos, igrejas, cidades. Mas o evangelho gera um outro fator. Quando o evangelho de Deus alcança uma pessoa, quando uma pessoa efetivamente entende o evangelho, se rende ao evangelho, uma das consequências mais naturais é que essa pessoa não consegue se conter. Ela precisa levar essa boa notícia a outros. É o que aconteceu, por exemplo, com aquela mulher de Samaria, quando ela se depara com Jesus e compreende quem Jesus é. Aquela mulher entra na cidade e diz: venham e vejam quem eu encontrei. Inúmeros homens e mulheres nos evangelhos, quando compreendem quem Jesus é, detalhe, eles não precisam fazer nenhum curso sobre como evangelizar, eles não precisam de nenhuma campanha para evangelizar, eles não precisam ser forçados por ninguém a evangelizar. Quando o evangelho de Deus alcança e impacta o coração e a mente de um homem e uma mulher, é quase que natural que ele não consiga se conter, e ele quer contar essas boas novas aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos, à sua cidade. Essa é o que eu chamo da dinâmica do evangelho de Deus. Aonde o evangelho de Deus chega, acontece transformação e acontece multiplicação. Eu creio que uma igreja que está vivendo a plenitude do evangelho de Deus, a igreja que está pregando o evangelho, está vivendo o evangelho, está abraçando o evangelho, nessa igreja existe transformação, não através de métodos legalistas, mas pelo poder do Espírito Santo. Existe multiplicação, vidas estão sendo alcançadas por essa mensagem. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês sobre isso. Um exemplo para mim que é muito nítido dessa transformação ou do frutificando é o caso Zaqueu. Zaqueu é um coletor de impostos, Zaqueu é um corrupto, Zaqueu é um sujeito mal visto na sociedade, mas quando Jesus para debaixo daquela árvore e diz para ele: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Sabe qual que é a chance de Zaqueu
continuar sendo a mesma pessoa depois que Jesus disse isso? Zero. Quando Jesus se depara com a gente, olha para a gente, aponta para a gente e diz: eu te quero. Eu te quero. Eu costumo dizer que quando Deus aponta para nós o canhão da sua graça, nós não temos mais chance alguma de continuarmos sendo as mesmas pessoas. E é o que aconteceu com Zaqueu. No meio daquele jantar, Zaqueu se levanta e diz: mestre, eu estou tomando uma decisão. Eu quero restituir aqueles a quem talvez eu tenha lesado tantas vezes mais, e metade do que eu tenho eu quero dar aos pobres. Um homem que amava o dinheiro, agora é um sujeito capaz de dar metade do que ele tem aos pobres. Sabe o que é isso? Só o Evangelho pode fazer isso. Ideologia política nenhuma conseguiu fazer isso na história, mas o Evangelho consegue. Tem um trecho de um filme chamado Resistindo a Tentações, que eu acho muito interessante e que ilustra para mim bem o que é essa transformação. O filme conta a história, rapidamente, de um grupo de pessoas um tanto quanto não muito convencionais, presidiários, uma mulher da vida, um cantor de boate, um alcoólatra, mas eles se juntam para formar um coral que iria se apresentar num festival, o coral de uma igreja. E eu acho interessante como aquele grupo, representando pessoas completamente desprovidas de mérito aos nossos olhos, cantam uma canção que diz que eles não eram ninguém, mas quando o amor de Jesus os alcançou, eles foram transformados. O que os transformou não foram as leis, o que os transformou foi o amor de Jesus. Dá uma olhadinha, se você conseguir enxergar, senão talvez nos monitores ali vai ficar um pouquinho melhor para você. I'm finally here, so I just wanna testify, make it crystal clear. See, I've been picked out to be picked on, talked about out my friend's mouth. I've been beat down till you turn my life around. Seems like I always fall short of being worthy, 'cause I ain't good enough, but he still love me. I ain't no superstar, the spotlight ain't shining on me. No, 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 no. 'Cause I ain't good enough, but he still love me. Love me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. Why can't you get 'Cause I went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't been in my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you. I always fall short of being worthy. Lord, I ain't worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, spotlight ain't shining on me. I wanna be for you. 'Cause I ain't good enough,
interessante pensar que num filme de Hollywood, o evangelho é pregado às vezes de maneira muito mais clara do que em muitas das nossas igrejas na atualidade. Talvez a imagem aqui não deu para você ver todos os personagens que estavam cantando, mas talvez você conseguiu pelo menos ler o que eles dizem. Eu não sou perfeito, eu não sou um superstar, eu não dou conta, mas Jesus ainda assim me ama. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, diz: Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos os mesmos. Em outras palavras, Deus nos acolhe pelo seu amor, mas na medida em que a gente compreende e se rende a esse amor, o amor de Cristo nos constrange. A transformação efetiva de um cristão é decorrente do constrangimento gerado pelo amor de Cristo. Mas um exemplo do multiplicando nos evangelhos, o que eu chamo do caso André. André é aquele que, um dos discípulos de João Batista que seguiram a Jesus e perguntaram onde ele estava. Jesus respondeu para ele simplesmente: vem e veja. E André passou um dia com Jesus. Eu fico imaginando e curioso para saber sobre o que André conversou com Jesus. O que Jesus disse para André que foi tão impactante na vida dele? Porque André saiu daquele encontro e o que André fez? Foi ao seu irmão Simão Pedro e disse para Simão Pedro: venha e veja, venha e veja, eu encontrei o Messias. Em outras palavras, para os pastores aqui presentes, é tão difícil fazer uma igreja crescer quando essa igreja é formada por crentes que de certa maneira já perderam o primeiro amor, crentes que abandonaram esse impacto do amor de Cristo por nós, crentes que talvez ao longo da caminhada passaram gradativamente a confiar muito mais na performance religiosa deles do que no amor de Cristo. Agora, você quer ver uma igreja crescer com facilidade? Alcance não crentes, alcance pessoas com o amor de Deus, pessoas que estão do lado de fora da igreja. Sabe o que essas pessoas fazem? Assim que elas escutam, entendem e se rendem ao amor de Deus, elas não perdem tempo. No próximo final de semana elas convidam os vizinhos, no outro final de semana elas convidam a sogra, o sogro, no outro final de semana eles convidam um primo, a prima. Eu tenho tido o prazer, nesses últimos 10 anos, de ver uma igreja nascendo. Nós começamos a Chácara Primavera 10 anos atrás, com 40 pessoas, e Deus foi nos abençoando, nos agraciando com muitas pessoas. Mas a coisa mais bonita que eu vejo nesse processo todo, quando eu olho para a comunidade que eu pastoreio, eu posso ver uma rede de relacionamentos. Fulano trouxe Beltrano, que trouxe Ciclano, que trouxe Beltrano, que trouxe... E todos impactados pelo Evangelho. Esse pequeno vídeo que eu vou mostrar para vocês, mostra essa rede. As fotos que vocês vão ver são de pessoas reais, pessoas que se renderam ao Evangelho de Cristo, e as fotos em seguida representam as pessoas que elas foram trazendo nessa rede, lá na nossa comunidade. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor. Escolhidos por tão
faz sonhar, mesmo em dias maus. Em Jesus encontramos paz sem fim. Enquanto não se esgotar o tempo, regulamentar o viver da gente diz, nele tudo é mais feliz. Quando nos deixamos levar por quem nos amou primeiro, a alegria que ele nos traz faz feliz o mundo inteiro. Todos fomos convocados, escolhidos por tão grande amor. É sempre para mim muito gostoso ver a fisionomia dessas pessoas, porque eu conheço cada uma delas, eu conheço cada história por detrás de cada fisionomia. Eu me lembro de como cada uma contou do Evangelho para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho. E eu diria que quando igrejas redescobrem o Evangelho de Deus, queridos, eu não estou falando contra qualquer tipo de metodologia, métodos podem nos ajudar, mas quando igrejas redescobrem o impacto gerado nos nossos corações e mentes pelo Evangelho de Deus, a igreja cresce quase que espontaneamente, porque nós queremos contar para os nossos amigos e parentes e vizinhos o que aconteceu nas nossas vidas. O texto de Colossenses que nós estamos lendo ainda diz o seguinte, veja só a segunda parte: desde o dia em que o ouviram e entenderam. Talvez aqui esteja um problema. Pastor David Nicholas, que escreveu esse livro, ele tinha uma opinião. Ele achava que todo pastor deveria pregar o Evangelho em todos os seus sermões, porque ele cria piamente que em muitas das nossas igrejas existem pessoas que ainda estão, mesmo sendo membros de igreja, eles estão vivendo religiosidade, não o Evangelho. Por quê? Porque eles ainda não entenderam o Evangelho, às vezes porque eles nem mesmo ouviram o Evangelho. São dois passos distintos. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. É por isso que Jesus nos enviou como igreja a anunciar do lado de fora da igreja. No entanto, a igreja precisa prestar atenção com o seguinte: não basta nós sairmos do lado de fora e falarmos do Evangelho na linguagem que nós costumamos usar aqui, porque bem possivelmente as pessoas do lado de fora da igreja não vão conseguir entender o que a gente está querendo dizer. Deixa eu dar um exemplo clássico disso. O apóstolo Pedro, quando prega o Evangelho em Atos capítulo 2, por uma multidão de judeus, ele usa texto bíblico, ele faz referência a profetas, ele faz referência a reis. Por quê? Porque o seu público compreendia claramente tudo aquilo. No entanto, o apóstolo Paulo, em Atos 17, quando se encontra no Areópago, ele tem a percepção de que não basta pregar o Evangelho de maneira que ele seja ouvido pelos seus ouvintes. O Evangelho tem que ser pregado e entendido. Por isso Paulo faz uso de elementos da cultura para que as pessoas compreendam o Evangelho. Paulo faz citação do filósofo que eles conheciam. Paulo aponta para um altar de um Deus que lhe era familiar. Assim também nós como igreja precisamos assumir a missão de fazer com que as pessoas do lado de fora escutem, mas compreendam o Evangelho. Mas eu queria voltar a enfatizar, mas nós precisamos perceber que talvez dentro das nossas próprias igrejas ainda exista falta de compreensão do que é o Evangelho. E eu tenho ficado assustado com isso. Pelo menos em 3 situações eu me lembro de ter recebido a visita de pastores
que vieram me procurar dizendo: pastor, eu comecei a ouvir as suas pregações pela internet e eu tenho que confessar uma coisa, eu descobri um conceito que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei: qual o conceito? O conceito da graça, de que Jesus já pagou a dívida, e que se existe alguma transformação a ocorrer na minha vida, essa transformação tem que ser decorrente do constrangimento que esse amor tremendo gera em mim. E esses pastores passaram a pregar nas suas igrejas o Evangelho da Graça. De 3, eu me lembro a história de pelo menos 2, que foram convidados a se retirarem das suas denominações, porque para os líderes das suas denominações, eles estavam pregando um ensino meio estranho, eles estavam pregando o Evangelho de Deus. Pode acreditar nisso? O Evangelho de Deus pode ser um ensino estranho em muitas das igrejas e denominações do nosso país. Assim como o Evangelho de Deus pode ser um ensino ainda desconhecido para muitos crentes que vivem sentados nos bancos das nossas igrejas. Logo, nós precisamos pregar o Evangelho de maneira que eles escutem e entendam o Evangelho da graça que vai nos transformando a cada dia via constrangimento. Coloca o som para mim, por favor. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, amazing grace. Essa é a igreja decorrente da compreensão do Evangelho. A igreja decorrente da compreensão do Evangelho não é formada por gente perfeita, é formada por gente quebrada, com dificuldades, com lutas, mas perdoadas pelo sangue de Jesus e constrangidas a segui-lo em profundo amor. No entanto, como nós estamos falando que não existe espaço para um outro evangelho, é importante a gente perceber que o evangelho de Deus convive constantemente com 2 ladrões que tentam nos roubar a verdadeira compreensão do evangelho. Essa ideia dos 2 ladrões não é minha. O pastor chamado Tim Keller
pastor de uma igreja em Nova York, nos Estados Unidos. Certa ocasião ele disse que assim como Cristo morreu entre dois ladrões, a compreensão do Evangelho de Deus convive constantemente nas nossas mentes e corações diante da tensão de dois ladrões. Um dos ladrões é o ladrão da religiosidade. O outro ladrão é o ladrão da licenciosidade. E deixa eu explicar rapidamente isso para você. Um dia nós ouvimos acerca do Evangelho, nós compreendemos o Evangelho e nós nos rendemos completamente ao Evangelho. No entanto, se a gente não tomar cuidado, com o passar dos dias, semanas e anos, um desses dois ladrões começa gradativamente a envolver a nossa mente e o nosso coração e nos levar para longe do Evangelho. E eu diria até que um dos ladrões que tem mais poder sobre nós, talvez, por incrível que possa parecer, é o ladrão da religiosidade. Porque, como Tim Keller diz, a religiosidade é o setup original da nossa máquina. Deixa eu tentar explicar isso para você. Um dia você escuta do Evangelho, compreende o Evangelho e se rende ao Evangelho e chega à seguinte conclusão: não depende de mim, depende do que Cristo fez na cruz. A conta foi paga, aleluia! Eu tenho agora o perdão de Deus e Deus me ama não pelo que eu sou, mas Deus me ama pelo que Jesus Cristo fez. Deus olha para mim através da cruz de Cristo, e quando Ele olha para mim através da cruz de Cristo, não existe mais pecado. Só que daí eu vou dormir, e quando eu vou dormir, assim como um computador, a minha máquina aqui dá um shutdown, desliga. De manhã, a hora que eu acordo, a máquina se reinicia. E sabe qual que é o problema? Na maioria das vezes, essa máquina se reinicia não baseado na transformação da minha mente e do coração, mas no setup original, na configuração inicial. E eu começo a viver dizendo assim: eu preciso ler a Bíblia, porque senão Deus vai ficar bravo comigo. Eu preciso gastar 15 minutos de oração a mais, porque senão Deus não vai responder a minha oração. Eu preciso manter a vida em dia, eu não posso pecar hoje, porque eu fiz um pedido para Deus para Ele me arrumar um namorado, e se eu pecar Ele não vai me arrumar um namorado. O que você está vivendo? A religiosidade. Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está evitando o pecado, não porque o amor de Cristo te constrange. Você está fazendo tudo isso porque você acha que você precisa fazer isso para ser amado por Deus. Você acha que você precisa fazer tudo isso para ser aceito por Deus. Isso não é o Evangelho. Deixa eu mostrar isso com mais detalhes para você. Olha o ladrão da religiosidade como funciona. O foco do ladrão da religiosidade é te convencer que você tem que cumprir regras e normas. Qual a motivação para isso? Você ser aceitável diante de Deus. Cumpra regras e normas, aí Deus vai te amar. Mudanças acontecem através de disciplina pessoal e do esforço. Você tem que ter determinação, você tem que mudar e cumprir as regras para que Deus te ame. Sabe qual que é a mensagem desse ladrão? Cuidado, Deus está olhando. Esse ladrão fez a gente ensinar uma musiquinha para as nossas crianças na escola bíblica dominical, que diz assim: cuidado mãozinha com o que faz, cuidado olhinho com o que vê. O Salvador Jesus está olhando para... Ele é Salvador? Por que eu preciso ter medo dele? Mas a nossa religiosidade está embutida na nossa cultura. A tendência de quem se deixa render por esse ladrão é a verdade sem amor. Essas pessoas se tornam pessoas legalistas e elas não compreendem o amor. O resultado disso aí é legalismo e hipocrisia.
Legalismo, porque é um tal de seguir regras para ser agradável a Deus, não tem mais nada a ver com o Evangelho, e na verdade, como ninguém consegue seguir as regras, a gente faz de conta que a gente está seguindo as regras, e a igreja se transforma num amontoado de hipócritas. Um olha para o outro, e quase que o olho transmite a mensagem: engana que eu gosto, faz de conta que eu não sei. Faz de conta que eu não sei que você tem lutas, porque eu tenho lutas. Faz de conta que eu não sei que você pecou, porque eu pequei. Faz de conta que você não tem lutas no seu casamento, no seu trabalho, no seu dia a dia. Vira um aglomerado de legalistas e hipócritas. Isso é outro evangelho. Mas existe o evangelho, ou o ladrão da licenciosidade. O foco do ladrão da licenciosidade é viver sem compromisso. O pessoal que se rende a esse ladrão diz assim: Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, aleluia, Ele morreu pelos nossos pecados passados, amém? Amém? É a Assembleia de Deus aqui, né, pastor? O pessoal costuma dizer amém? Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, amém? Pelos nossos pecados passados, amém? Pelos presentes, amém? Pelos pecados futuros, amém? Só que esse povo começa a entender isso como: opa, liberou geral. Liberou geral. A motivação é um hedonismo evangélico, é ter prazer, é viver com prazer. Mudanças não são necessárias. A mensagem dessa turma é: relaxa, Deus existe para você. Inverteu tudo. Não somos nós que fomos criados para adorar a Deus, é Deus que foi criado na nossa mente para nos servir. Nós somos os deuses. A tendência é essas pessoas começarem a viver uma graça sem verdade, uma graça que passa por cima do que é verdade, uma graça que não faz a pessoa se arrepender dos seus pecados, uma graça que não reconhece que o fato de Deus nos perdoar não muda o fato de que o pecado existe, e o pecado desagrada a Deus. As pessoas que se rendem a esse ladrão se tornam promotores da graça barata, uma graça que não transforma, uma graça que não constrange, uma graça que não glorifica a Deus. Cuidado. O resultado é esterilidade e insubmissão. É interessante. Todo mundo que eu conheço que se rendeu a esse ladrão da licenciosidade, duas coisas aconteceram. Primeiro, se tornaram estéreis, não multiplicam mais a fé, não geram mais discípulos de Cristo. Segundo, se tornam insubmissos. Eles não conseguem mais se colocar debaixo de ninguém. Sabe por quê? Segundo eles, na concepção da graça, Deus os libertou de tudo e de todos, só não os libertou deles mesmos, e eles se tornam adoradores deles mesmos, e servem os seus próprios prazeres. Isso não é evangelho de Deus. Termino, porque meu tempo já terminou, dizendo o que é o evangelho de Deus. Então, o foco do evangelho de Deus é render-se ao amor de Deus concretizado na obra de Cristo naquela cruz. É compreender o que aconteceu naquela cruz e se render totalmente, colocar toda a sua confiança não em quem você é ou o que você pode fazer, mas no que Cristo é e o que Ele fez. A motivação passa a ser viver em Deus e para Deus. Porque quando eu entendo o preço que foi pago, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Deus que me comprou. Eu quero viver para o Deus que morreu por mim.
Eu quero viver nele e para ele. As mudanças acontecem de dentro para fora, porque o amor de Deus nos constrange. Eu tropeço, vou na presença de Deus, Ele olha para mim e diz: meu filho, eu paguei por esse pecado, eu te perdoo e eu te amo. Eu tropeço outra vez na mesma atitude, e eu vou diante dele, e esse Deus de amor me olha com o mesmo amor e diz: meu filho, eu paguei por esse pecado, eu te perdoo, eu te amo. Mas na medida que esse negócio vai se repetindo, eu fico constrangido. Não é possível continuar sendo a mesma criatura rebelde diante de um Deus que me ama tanto. Eu sou conquistado pelo amor desse Deus. A mensagem é: você é filho amado. Você é filho amado, em quem Deus tem prazer. A tendência é viver verdade e graça. A graça não anulou a verdade não subestima a graça, porque nós somos seguidores daquele que, quando se encarnou, viveu entre nós em graça e verdade. E por fim, o resultado é vida frutífera e multiplicadora. Quando nós entendemos, compreendemos e nos rendemos ao Evangelho, as nossas vidas são transformadas, e nós nos tornamos agentes de multiplicação desse Evangelho. Que a sua vida esteja rendida ao Evangelho, que a sua igreja esteja envolvida pelo Evangelho, que o nosso movimento evangélico brasileiro se torne mais comprometido com o Evangelho de Deus. Deus os abençoe. Amém?